Pensa um pouco. A linguagem tá em tudo, né? A gente usa para se apresentar, para se apaixonar, para trabalhar, para tudo. Mas quantas vezes não bate aquela sensação de que ela falha? De que, sei lá, as palavras simplesmente não dão conta de dizer o que a gente está sentindo ou vivendo? Pois é. Essa tensão, sabe, entre o que é real, o que a gente vive na pele, e o que a linguagem consegue de fato descrever, esse é o ponto central da obra de um psicanalista bem complexo, mas fascinante, Jacques Lacan. Então, bora mergulhar nessa história. Então, olha só o nosso roteiro. A gente vai seguir os passos do Lacan para tentar entender, primeiro, por que a linguagem falha tanto. Depois, como essas falhas acabam revelando o nosso inconsciente. Daí, a gente vê o que isso diz sobre quem a gente é e como, lá no final, tudo isso desemboca numa pergunta que é crucial. Afinal, o que a gente realmente quer? Então, vamos começar pelo começo, com uma experiência que, olha, todo mundo já passou. Aquela frustração com as palavras. Sabe quando você começa a falar uma coisa com toda a certeza do mundo e no meio da frase o pensamento muda e sai outra coisa completamente diferente? Ou pior, quando alguém entende o exato oposto do que você quis dizer? É, essa sensação de que tem alguma coisa que escapa do nosso controle quando a gente fala, ela é constante. Normalmente a gente pensa, foi só um erro, um deslize. Mas é aí que o Lacan entra com uma ideia genial. Para ele, esses acidentes não são defeitos, muito pelo contrário. São pistas, pistas valiosíssimas. São exatamente nesses momentos que algo além da nossa intenção consciente consegue aparecer. Tá, mas que força é essa que fala através das nossas falhas, que se manifesta nesses tropeços da linguagem? Para Lacan, a resposta é direta e reta. É o inconsciente. E aqui a coisa fica muito interessante, porque o Lacan vira a mesa. A gente tem aquela ideia popular, né, de que o inconsciente é tipo um baú velho, um porão escuro, distante da mente, cheio de segredos reprimidos. O Lacan diz, não, nada disso, ele joga essa ideia pela janela. O inconsciente não está lá longe, em outro mundo. Ele está aqui, agora, no exato momento em que a gente está falando. Ele é basicamente o efeito que a linguagem tem sobre nós. E essa é, talvez, a frase mais famosa dele e a chave de tudo. O inconsciente se estrutura como uma linguagem. O que isso quer dizer? Que se o inconsciente aparece nos nossos atos falhos, nos sonhos, até nas piadas que a gente conta, é porque ele funciona com as mesmas regras de uma língua. Não é uma força mística, sabe? É um discurso. Um discurso que está ali, esperando para ser escutado. Ok, se a gente aceita essa ideia, isso nos leva a uma consequência bem radical. Se o inconsciente fala através da gente, então talvez a gente não seja tão dono do próprio nariz assim. Ou melhor, da nossa própria fala. A gente gosta de pensar que domina a linguagem, né? Que escolhe cada palavra com precisão. Mas o Lacan vem e questiona isso. Ele usa uma analogia ótima. A gente é como um peixe dentro d'água. O peixe não percebe a água, ele vive nela. Mas é a água que determina tudo o que ele pode ou não pode fazer. Pois é. A linguagem é a nossa água. E esse estado, essa condição de estar mergulhado na linguagem sem nem perceber, é o que Lacan chama de alienação. Isso significa que não somos indivíduos inteiros unificados, somos divididos, cindidos. De um lado tem aquilo que a gente acha que quer dizer, do outro tem o que a linguagem, com suas regras e seu inconsciente, acaba dizendo através da gente. Beleza, mas o que move esse sujeito que é todo dividido? O desejo. Só que, atenção, não é o desejo de ter um carro novo, uma casa na praia. Para Lacan, o desejo humano é muito mais fundamental. Ele vai dizer que a gente não deseja objetos, na verdade. O que a gente deseja é um lugar nesse mundo de símbolos, de linguagem. A gente quer ser reconhecido, ser validado, a gente deseja ser o objeto de desejo do outro. E esse outro, com O maiúsculo, não é uma pessoa específica. É a cultura, a sociedade, a linguagem, tudo aquilo que nos diz o que é importante e o que a gente deveria querer. É essa busca sem fim por reconhecimento que nos move. Certo. Se a linguagem estrutura tudo, a nossa mente, o nosso mundo, fica a pergunta, existe alguma coisa fora dela? Algo que as palavras simplesmente não alcançam? Intuitivamente, a gente gosta de pensar na realidade como uma coisa arrumadinha, coerente, que faz sentido, né? A gente cria narrativas com começo, meio e fim para tudo. E faz sentido, é uma necessidade para a gente conseguir viver. Só que aí vem o Lacan e pergunta, mas se o mundo é assim mesmo? Se a gente olhar de perto, sem filtro,
A vida é cheia de coisas sem sentido, de violência, de caos. A estrutura do mundo é meio trágica, né? Então, como é que a gente consegue transformar isso tudo em algo que parece fazer sentido? A resposta dele é surpreendente. Ele diz que a nossa realidade só parece organizada porque a gente ativamente joga um monte de coisa para fora dela. A gente exclui o que não faz sentido, o que é traumático demais, aquilo que simplesmente não cabe em palavras. E esse resto, isso que é jogado para fora, é o que ele chama de o real. É por isso que, para Lacan, o real é igual ao impossível. É o impossível de ser dito por completo. É impossível de ser representado, de ser totalmente incluído no nosso mundo simbólico. É aquilo que a linguagem até tenta pegar, mas sempre escapa. Só que tem um problema. Aquilo que a gente joga para fora sempre volta para bater na nossa porta. O real sempre dá um jeito de retornar, de nos cutucar. Ele aparece, por exemplo, na repetição. Sabe aqueles padrões de comportamento que a gente não entende porque repete? Ou naqueles erros que cometemos de novo e de novo? E, principalmente, o real aparece como angústia. Aquela ansiedade que surge do nada, quando a nossa bolha de realidade simbólica fura e a gente se depara com algo que não tem nome, não tem sentido. Ok, isso tudo pode parecer muito abstrato, eu sei. Mas como é que essas ideias se conectam com a vida real, com a arte, com o amor, com o nosso dia a dia? Olha que história curiosa. Lá no comecinho da carreira, a comunidade acadêmica simplesmente ignorou o Lacan. Mas teve um grupo que prestou atenção, os surrealistas. Ninguém menos que Salvador Dalí leu a tese do Lacan e viu ali uma confirmação das próprias ideias dele. Faz todo sentido, né? Os surrealistas queriam justamente quebrar os significados prontos, liberar o inconsciente. Eles viram no Lacan um parceiro nessa busca por uma relação mais radical com a linguagem. E o amor, essa frase famosa do Lacan. Amar é dar o que não se tem a alguém que não o quer, parece um quebra-cabeça. Mas se a gente pensar em tudo que vimos até agora, faz sentido. Se a gente é um ser dividido, incompleto por causa da linguagem, então a gente não tem uma plenitude para oferecer para outra pessoa. Ninguém tem. Amar para ele é o ato radical de reconhecer isso. É oferecer a nossa própria falta, o nosso vazio para o outro. É quase como um ato de linguagem que diz: olha, eu não sou completo e essa é a minha falta que eu te ofereço. Bom, e para a gente fechar, vamos trazer o Lacan para os nossos dilemas de hoje. Como que essas ideias podem ajudar a gente a entender o mundo em que a gente vive agora? Pensa comigo. O que será que querem dizer as pessoas que despejam tanta frase feita, tanto ódio, tanta violência nas redes sociais? A internet parecia que ia trazer mais conexão, mais entendimento, mas o que a gente vê muitas vezes é uma explosão de agressividade. Por que será? Uma leitura a partir de Lacan pode sugerir o seguinte: as redes sociais nos expõem de uma forma muito brutal ao real da diferença do outro. De repente, a gente é confrontado com jeitos de viver, de pensar, que são tão diferentes dos nossos que a nossa realidade simbólica simplesmente não dá conta de processar. E essa exposição direta, sem mediação, sem filtro, gera uma angústia imensa. Muitas vezes, essa angústia vira o quê? Agressividade. Uma tentativa de atacar o outro para preservar a própria fantasia de que o mundo é coeso e faz sentido do nosso jeito. Isso tudo nos leva à pergunta final, que fica ecoando. Se o nosso desejo é a nossa verdade mais íntima, como é que a gente consegue escutar esse desejo no meio de tanto ruído? O mundo oferece 1000 discursos prontos sobre o que a gente deveria querer, o que deveria comprar, como deveria viver. A tarefa, quase um desafio ético que Lacan nos deixa, é de conseguir escutar a verdade do nosso próprio desejo. Isso é difícil. Exige prestar atenção naqueles deslizes, naqueles sintomas, e ter a coragem de bancar o que eles revelam sobre nós. É, talvez, a pergunta mais simples e, ao mesmo tempo, a mais desafiadora de todas.